O primeiro ponto quando a gente vai tentar fazer pesquisa, né, aprender a fazer pesquisa, é entender a nossa área, ok? Porque assim, cada área, ou cada ciência, digamos assim, ou cada tipo de ciência, não sei se posso usar o termo tipo, mas enfim, tem um paradigma diferente, um funcionamento diferente, cada área também, né? Porque elas são construídas, né, institucionalmente de forma diferente. E você disse que está fazendo direito. Qual é a questão do direito? Né? O direito, assim, ele é uma área bem instrumentalizada, ok? Instrumentalizada. O que acontece? O direito, ele é um instrumento. Você vai utilizar, né, que através do direito você vai exercer a profissão de juiz, por exemplo, ou até mesmo de advogado, né? Então, a formação, né, ela é voltada para isso. Você vai ter muitas disciplinas de estudo de lei. Okay? Isso é importante, claro, com certeza. Mas, se você quer ir para a área de pesquisa, você tem que ter uma base também sólida dos conceitos teóricos, das discussões teóricas envolvendo. Por exemplo, você vai precisar estudar tanto ciência política quanto filosofia política, né? Por quê? Você, quando faz pesquisa, você vai montar suas próprias teses. Então você tem que estudar essas coisas, por exemplo, para você ter uma visão sobre o que deve ser o Estado. Não necessariamente o que o Estado é, mas também você tem que saber o que o Estado é, obviamente. Mas você tem que entender, né, o que você acredita que deveria ser, sabe? Você ter sua própria posição, sabe? Porque você vai ter diversas correntes, né? Você vai ter correntes liberais, conservadoras, marxistas e outras. E você vai ver quais argumentos fazem mais sentido para você acatar. Essa é a primeira parte. Fazer um segundo vídeo falando sobre as metodologias de pesquisa. No âmbito das metodologias, a gente tem dois grandes tipos de metodologia. A metodologia quantitativa e a metodologia qualitativa. Okay? A metodologia quantitativa é a metodologia que vai trabalhar com dados e números. Sim, dados quantificáveis. Okay? Com medidas. A gente vai medir coisas, vai calcular coisas. Ok? E a qualitativa é a que visa descrever as coisas por meio de outras formas. Por exemplo, formulário é uma forma de fazer pesquisa qualitativa. Entrevista é pesquisa qualitativa. E aí você pode perguntar, o que se estuda de metodologia quantitativa? Basicamente, o que você vai estudar de metodologia quantitativa, o básico, né, é a inferência estatística, ok? Que você vai basicamente estimar coisas, fazer uma estimativa, ok? E ver se a sua ideia está certa ou errada sobre alguma coisa, sabe? Você vai coletar uns dados, por exemplo, sobre sistema prisional, e aí você vai calcular, fazer uns cálculos para prever como é que é o comportamento do Brasil, no Brasil, okay? Porque você não consegue em todos os presídios coletar dados, então você faz uma estimativa, por exemplo. Isso é interessante dependendo da área que você queira. Por exemplo, direito penal é uma coisa interessante, por exemplo, para você basear as suas decisões. Porque você pode ter a seguinte tese: há sobrecarga no sistema prisional
E a gente deve flexibilizar algumas leis para diminuir o número de pessoas presas. A gente prende demais. Um exemplo. Não estou dizendo que isso é fato. Estou dizendo que é uma tese que pode ser construída. Então você tem que apresentar por meio de dados a sobrecarga. Ok? Então isso é importante. Okay? Principalmente quando se faz políticas públicas. Você quer fazer leis assim para políticas públicas? É interessante saber trabalhar com dados. Aí beleza, dito que a gente tem a metodologia quantitativa, a gente precisa aprender essa metodologia. Existem duas coisas que você vai ter que aprender, a parte matemática e a parte computacional. Por quê? Felizmente, a gente tem um computador para ajudar a gente. Então a gente não precisa fazer nada na mão. Tudo que a gente vai aprender, né? A gente vai aprender um monte de conta que a gente não vai fazer conta nenhuma. Mas a gente vai aprender a teoria, porque a gente tem que saber quando vai usar cada coisa. E aí a gente coloca para o computador fazer. A parte teórica da matemática, tem um livro que é bem referência, do Agreste. Eu acho que é Métodos Estatísticos para Ciências Sociais. Alguma coisa assim. Tem tudo lá, beleza? Tudo que você precisa está lá. Agora, a parte computacional se utiliza isso assim, no meio da pesquisa. Matemática, física, química, biologia, ciências sociais, ciência política, o que mais você queira, você utiliza o R, que é uma linguagem de programação voltada para análises estatísticas. Meu professor de estatística, né, que deu aula para mim de estatística na universidade, ele também é formado em ciências sociais, além de estatística, e ele faz pesquisa em segurança pública, por exemplo. E ele utiliza o R e tal para fazer as análises dele e tudo mais. Então, é algo assim, que não, na área de humanas não é muito divulgado, assim, tipo, você precisa aprender R, mas é algo que vai fazer muita diferença, porque você pode importar um banco de dados do governo para fazer análises estatísticas de uma forma muito fácil, sabe? Sempre, sem você ter que trabalhar com 1 milhão de dados, você já coloca lá qual é a média de tal variável, e aí ele calcula para você mediana, moda, tudo, e aí você só precisa interpretar e criar sua teoria baseada nos dados, ok? Então é isso. Existem muitos materiais de estatística, tem um canal chamado da professora, né, Fernanda Maciel, que é muito bom. Tem a Letícia Raposo também. São duas professoras que têm conteúdo sobre R e estatística. Vale super a pena você procurar no YouTube. Aí depois você tem a metodologia qualitativa, que é a segunda parte. E aí você tem diversos autores e, assim, vários livros para ler. Então, a gente já está avançando. Já sabe que tem que estudar estatística, já sabe que tem o livro do Agreste, já sabe que tem que estudar R, que é a linguagem de programação, a gente já sabe que tem um canal da Fernanda Maciel e da Letícia Raposo no YouTube lá pra gente estudar essas coisas. Muito bom, né? Então, dito isso, como é que eu vou fazer para pegar os dados, para obter os dados? Por meio de entrevistas, formulários, questionários. Isso tudo é metodologia qualitativa. Ok? Então, uma coisa eu acho que bem interessante para se estudar é sobre etnografia. Tudo bem que etnografia não é necessariamente direito, né? Que é o seu caso. Mas eu acho que nas ciências humanas é uma coisa importante. Porque a etnografia é a ideia do trabalho de campo. Toda aquela ideia de que os primeiros antropólogos eram antropólogos de gabinete, eles não iam até o lugar, aí depois fundaram a antropologia, né? Funda-se a antropologia com a etnografia, com o método do trabalho de campo. Então é interessante saber. Tem 2 livros interessantes.
A Objetividade das Ciências Sociais, do Max Weber, e As Regras do Método Sociológico, de Emile Durkheim. Por quê? Você está fazendo direito, né? Você está fazendo pesquisa em direito, você está fazendo pesquisa em ciências sociais. Porque o direito é uma ciência social, então é importante saber os paradigmas da ciência que você está trabalhando. Beleza? No primeiro momento é isso. E aí, uma outra coisa que eu recomendaria é você estudar escrita científica. Existe um curso de escrita científica da USP. Se você pesquisar escrita científica USP no Google, você consegue achar. Ele é tipo rapidinho, tem acho que 8 aulas e é interessante para você aprender a redigir artigos, por exemplo.